Segundo o mini, uma seita, segundo o mini dicionário de Oxford, é uma devoção a uma pessoa ou coisa particular dedicada por uma corporação de adeptos. Alguém para comentar em torno disso? Acerca de o que estava a dizer o docente, eu daria como exemplo Jesus Cristo. Ele fundou uma seita, pois os apóstolos que o seguiam na religião judaica, então, eu considero isto, fazer Jesus Cristo, como uma seita. Obrigada. A terra e os céus. A terra como... Enquanto isso, gostaria de saber se o próximo orador já está conosco. Considerei essas duas aulas de aulas atrasadas. Então, estamos aqui a acertar o calendário e só tinha ficado, penso eu, ele para a aula de religião. Então, podemos avançar para a fuga ao fisco. Caros estudantes, nós hoje vamos ter a nossa terceira aula, portanto, a aula 3 e a aula 4. Continuamos com esta disciplina, a fuga ao fisco. E o nosso tema coincide com a nossa disciplina, que é fuga ao fisco. Em termos daquilo que será o conteúdo, vamos falar do conceito de exemplos e na segunda parte da nossa aula vamos falar também das implicações de fuga ao fisco para o Estado e teremos também alguns exemplos. O que é que nós pretendemos alcançar em termos de objetivos? É definirmos a fuga ao fisco, identificar os tipos de fuga ao fisco, listar os tipos de fuga ao fisco e explicar as implicações de fuga ao fisco para o Estado. Em termos de desenvolvimento da nossa aula, irei explicar os vários conceitos com vários autores. Vamos fazer um enquadramento em Moçambique e espero que se recordem da nossa última aula em que falamos da importância e o papel do cumprimento das obrigações fiscais para o Estado, onde nós falamos de vários impostos, para podermos fazer a ligação com o segundo tema, que será as implicações de fuga ao fisco para o Estado. É importante, conforme nós vimos no nosso plano analítico, que em termos de materiais temos que utilizar as notas que eu vou passar para vocês, portanto, os pequenos resumos da minha investigação. Terão que ler isso, está lá citado alguns autores, mas é importante também que tenhamos em mente a Lei 2/2006 de março. Então, o que é a fuga ao fisco? Então, vamos encontrar aqui alguns conceitos. Primeiro, como estamos a falar de fuga ao fisco, temos esta palavra fuga e a palavra fisco. A fuga significa, objetivamente, saída ou retirada feita para escapar de alguém ou de algo, ou manobra feita para o não cumprimento dos deveres por parte do cidadão ou empresa. Normalmente, até nas nossas conversas, até podemos dizer que fugiu da resposta, não é? Fez uma manobra para não poder dar a resposta a uma pergunta que foi feita. Mas no nosso caso estamos a tratar de uma fuga ao fisco, então vamos nos concentrar na falta de cumprimento
a manobra que é feita para o não cumprimento dos deveres por parte do cidadão ou da empresa. O fisco é uma denominação dada à autoridade financeira que tem como responsabilidade e função de fiscalizar, controlar o cumprimento da legislação tributária que estiver em vigor num determinado país ou numa determinada região. Nós sabemos que ao nosso nível da África Austral temos a região da África Austral, portanto a SADC, e depois na África Central também temos uma região que em termos de legislação tributária também encontramos em termos de uma região, como por exemplo a União Africana, a União Europeia, e para o nosso caso a região da SADC. Portanto, a legislação tributária não é só vigente num só país, mas pode ser para uma determinada região. É por isso que, por exemplo, quando nós falamos na última aula sobre os direitos aduaneiros, no nosso país, Moçambique, temos que cumprir as obrigações, tendo em conta, por exemplo, o certificado de origem, para podermos termos o regime fiscal ou regime tributário da região. Então, o fisco, podemos ter esta responsabilidade em termos de um país ou em termos de uma região. Então, fuga ao fisco vai ser a manobra feita pelo cidadão ou empresa para o incumprimento da legislação tributária vigente. Podemos dizer que fuga ao fisco é o ato voluntário de não pagar os impostos. Mas também encontramos outros conceitos, outras definições sobre fuga ao fisco, que é definida como atuação no âmbito da lei, por vezes no limite da legalidade, para minimizar ou suprir tributações que, de outro modo, seriam devidas legalmente. Encontramos aqui o Moreira, nesse livro de 2014, na sua página 11, em que ele aponta 3 pilares ou 3 categorias principais de comportamentos fiscais. Ele fala de gestão fiscal intra-legem, planeamento legal, portanto, usar aquilo que a própria legislação diz e aplicar no seu cumprimento das obrigações fiscais, quer em termos de determinação do valor do imposto, cumprimento dos prazos e a entrega aos cofres do Estado do próprio imposto, para além do cumprimento de outras imposições, quer através das declarações fiscais. Mas também temos extra-legem, digamos aqui, elisão fiscal ou planeamento fiscal abusivo, que é a utilização daquilo que são as lacunas da lei para o benefício do cidadão ou da empresa. As leis não são perfeitas, elas podem ter alguma lacuna, e então a pessoa ou a empresa pode utilizar este planeamento fiscal abusivo na utilização para seu próprio benefício, onde a lei fiscal tem lacunas. Aqui já estamos a falar da fraude fiscal ou evasão fiscal em sentido restrito. Não vou entrar em detalhes aqui, teremos depois, mais tarde, um capítulo onde vamos, nesta disciplina de fuga ao fisco, vamos tratar esta matéria de fraude fiscal ou evasão fiscal. Claramente que aqui é não cumprimento da obrigação fiscal. Podemos encontrar algumas situações de fuga ao fisco. Podemos dizer que a fuga ao fisco acontece quando empresas que realizam as suas atividades sem nenhum registro fiscal. E aí a administração fiscal não tem como ter o controle. Podemos encontrar aqui 2 grupos
empresas que atuam formalmente, mas não têm o registro fiscal, ou então estamos a falar daqueles que desenvolvem suas atividades de forma informal. Há sonegação de informação, por exemplo, vendas não declaradas. Muitas das vezes encontramos situação, se queremos com fatura ou sem fatura, significa que o contribuinte, a empresa, quer, portanto, fugir ao fisco, não vai declarar aquelas vendas que não vai registrar. Então, temos aqui um exemplo de fuga ao fisco através de sonegação de informação. O outro exemplo de fuga ao fisco é a utilização indevida dos benefícios fiscais, das isenções fiscais. Portanto, pode ser por via de introduzir um bem que seria sujeito, portanto, introduzir através de uma importação de um bem que seria sujeito a ser tributado, e utilizar o benefício fiscal indevidamente. Podemos encontrar, por exemplo, na região, temos que ter o certificado de origem. Pode haver um certificado de origem que não é o correto ou é falso, para poder beneficiar das isenções fiscais para os produtos que são adquiridos na região, podem estar isentos, e a pessoa ou a empresa adquire esse bem fora da região, mas utiliza este benefício. Pessoal, compartilhar os slides. Desculpe, pessoal, passou a compartilhar os slides. Não é visível? Ir correndo os slides. Para mim é... Sim, mas os slides estão sendo compartilhados, doutor. Não estão. Talvez o que está a acontecer é que não está a haver movimento. Não continuamos no primeiro slide. A doutora Ananias ainda não moveu para o slide seguinte. Não está na situação de fuga ao fisco, não? Não. Está estático ainda. Tem que ir correndo. Sugerimos que... agora sim. Agora sim, já está no slide de situações de fuga ao fisco. Muito obrigado. Então, dizia que podemos afirmar que a fuga ao fisco acontece quando empresas que realizam suas atividades sem nenhum registro fiscal, pode até ser uma empresa formal, mas ela não tem o registro fiscal, ou então um informal. Também falamos da sonegação de informação, vendas não declaradas, ou rendimentos não declarados, a utilização indevida dos benefícios fiscais, que estava agora a explicar, por exemplo, nas importações, ou então podemos encontrar situações de utilização indevida dos acordos para evitar a dupla tributação, quer em termos de rendimentos ou territórios não abrangidos. Por exemplo, nós encontramos, há exemplos ao nível de tributação internacional de fuga ao fisco, em que nós sabemos que Portugal tem a zona do continente e tem a zona que não é continental. E a zona não continental, muitas das vezes, com os outros países, está a celebrar e a empresa pode situar-se no continente, mas criar uma sucursal, se calhar é o meu escritório, para poder se beneficiar dos acordos para evitar a dupla tributação internacional. E depois podemos encontrar também a situação de fuga ao fisco, que é a utilização indevida dos paraísos fiscais. Estamos a falar das zonas francas, por exemplo, a zona de Beluluane, ali onde se situa Mosal, é uma zona franca. Então, os produtos que são produtos e serviços que estão vendidos ou transacionados naquela zona, entre aquelas empresas, tem um tratamento fiscal diferente
portanto, saído da zona de Beluano. Então, podemos encontrar aqui a utilização indevida, em que a empresa, em vez de vender os produtos ou serviços dentro daquela zona de paraíso fiscal, e sai e vende o bem fora daquela zona considerada paraíso fiscal. Então, estaremos aqui na situação de fuga ao fisco pela utilização indevida, portanto, daquilo que são os benefícios naquele paraíso fiscal. O outro caso que até já ocorreu no nosso país é empresas, por exemplo, que sediarem, empresas internacionais que sedeiam nos países em que Moçambique tem acordos onde tem paraísos fiscais, por exemplo, Maurícias. Nós todos sabemos que a Vodacom, antes de se assinar o acordo entre Moçambique e África do Sul, a sua sede estava nas Maurícias, para poder beneficiar deste paraíso fiscal. Causas de fuga ao fisco. Passei para o outro slide, não sei se conseguem ver. Sim, sim. Sim. Bom, as causas de fuga ao fisco, primeiro temos que voltar à questão do Estado. O Estado tem 3 funções de caráter econômico, que é a afetação dos recursos, a estabilização e a distribuição. É importante falarmos aqui da distribuição. Para o cumprimento desta função, os países ou Estados desenham a política fiscal para a efetiva arrecadação dos impostos, para aplicar seus recursos de forma mais racional e eficaz possível, para poder alcançar a igualdade social. E isto vai trazer a mudanças do setor privado. Então, na política fiscal em que o Estado vai determinar, pode existir aquilo que nós chamamos de uma maior carga fiscal dos impostos, ditada por essa política. E aí vai reduzir a renda disponível para os agentes econômicos, inibe o consumo e cria uma insatisfação do setor privado e do próprio cidadão. Então, a tendência, não é, conforme estávamos a ver, as causas da fuga ao fisco, a tendência vai ser que tanto as pessoas singulares, as pessoas coletivas, que são empresas, vão procurar manobras de faltarem ao pagamento do imposto. Porque sabemos que o objetivo principal da empresa é de maximizar o seu lucro ou benefício por meio de uma utilização ótima de recursos escassos. Mas esta rentabilidade é afetada diretamente pelos impostos a pagar para o Estado. Então, isto vai criar alguma insatisfação e o cidadão e as empresas vão procurar formas de faltar ao pagamento dos impostos. Portanto, esta é uma das causas que pode levar aos problemas de fuga ao fisco. E a própria organização da própria administração fiscal no controle, não é, pode não conseguir ou alcançar aquele objetivo que é a arrecadação dos impostos e cumprir com, portanto, a sua função econômica de distribuição. Eu trago aqui um exemplo de fuga ao fisco que foi noticiado no dia 15 de junho de 2017, em que a Autoridade Tributária de Moçambique abortou no município da Matola, uma tentativa de fuga ao fisco que envolvia um lote de 3.000 caixas de bebidas espirituosas guardadas em armazém. Esse produto era comercial e no dia 31 de maio desse ano, 2017, havia sido confiscado mais de 4.000 caixas de bebidas alcoólicas de reconhecidas marcas. E isto criou um desfalque ao Estado moçambicano em pouco mais de 25 milhões de meticais. Portanto, 18 milhões de meticais nesta tentativa de fuga ao fisco no dia 15 de junho, mais somado um valor que
houve tentativa de fuga ao fisco no dia 31 de maio. Eram cerca de 25 milhões de meticais. Isto tem a ver com as quantidades envolvidas, aliadas à qualidade da respectiva bebida, indica que os visados pretendiam tirar o proveito do processo de selagem de produtos que está em curso no país. Portanto, este é um dos exemplos, claro, da fuga ao fisco. Quais são as implicações para o Estado? Bom, uma delas é não alcançar a função de destruição, falta de recursos financeiros, criando assimetrias, insatisfação do setor privado e do cidadão. E claramente que o Estado não vai realizar a sua despesa pública. Por fim, vamos falar, tendo em conta e para que, de fato, possamos fazer o enquadramento, para além das teorias que nós vimos na aula de hoje, temos que, em casa, e para trazer isso na próxima aula, verificar na Lei Geral Tributária, a Lei 2/2006, de 22 de março, os artigos 181 a 216, para fazermos um enquadramento legal de toda esta matéria que nós vimos na aula de hoje. Mas antes de terminar, gostaria que, em poucas palavras, definissem o que é fuga ao fisco e a segunda questão, as implicações para o Estado. Bom, se não há nenhum voluntário para responder a essas questões, vamos considerar também essas duas perguntas como o nosso TPC para a próxima aula. Portanto, a primeira pergunta seria o que é, para definir o conceito de fuga ao fisco. Claro, podemos incluir aqui, para dar os exemplos, quais são as implicações de fuga ao fisco para o Estado e depois fazer o enquadramento com base na Lei Geral Tributária. Então, são essas três questões que temos que trazer na próxima. E muito obrigado. Olhando tendo como base as questões que apresentamos na última aula, que funcionam como questões de controle, né, da aula. Então, já temos uma mão levantada. Doutor Pedro Vicente, tenha bondade. De acordo com a apresentação do doutor, nessa aula de fuga ao fisco, ele conseguiu explicar muito bem aquilo que tem a ver com a fuga ao fisco no contexto moçambicano, tendo em conta, trazendo também as definições, o contexto em si, da decorrência do contexto de fuga ao fisco. Entretanto, quanto à taxonomia, se calhar teria tentado trazer muito bem, explicar os objetivos em termos bem claros, objetivo geral, os objetivos específicos da aula, mas em termos de conteúdos como tal, ele conseguiu transmitir tudo quanto tem a ver com a fuga ao fisco. Em Moçambique deu exemplos concretos também daquilo que aconteceu nos últimos dias. E muito obrigado, doutor. Doutor Eleutério. Boa noite, colegas. Boa noite, doutor. Não me pode que acaba de apresentar. Parabenizar pela apresentação. Penso que, em termos de domínio de conteúdo, o colega mostrou domínio, mas
não percebi a parte de desenvolvimento de competência por parte dos estudantes, ou talvez porque entre já estava a decorrer, mas aquilo de puxar os estudantes para ter um exercício prático ou buscar. Então, a aula foi mais positiva, centrada mais no professor do que no aluno. Então, de alguma forma, pecou muito com aquilo que é a intenção dessa formação. Obrigado. Doutora Adelino, gostaria de saber se tem aí próximas perguntas às questões de controle que nós colocamos. Se me permite, talvez poderia fazer um pequeno comentário em relação à apresentação. Primeiro, parabenizar o doutor Ananias pela apresentação, firmeza, domínio, portanto, do tema. Mas, para mim, faltou, assim, aquele toque de motivação, não é? Motivação e, como disse o colega anterior, esta coisa de formação centrada no estudante. Pareceu mais uma aula simplesmente expositiva, em que, pronto, é esse o comentário que podia fazer, mas de resto esteve bem. Muito obrigado. Vamos começar com essa pergunta. Os participantes na aula sentiram-se motivados? Sim, doutor Edvino, se for para se alinhar a esta resposta, a esta pergunta. Sim, professor, boa noite. Senti-me motivado, sim. Não sei se o professor estaria a me dar aqui o leque de questões, mas na primeira questão, logo a priori já digo, senti-me motivado. E olha que eu estava a escrever lá na mensagem, eu estava a dizer, não vi objetivos desta aula, mas agora que estou a ler que o objetivo está aqui a ser projetado, acaba indo do encontro com aquilo que foi dado. Não sei se o professor queria dar outras perguntas no leque dessas questões que estão, eu posso comentar ainda por cima. Quero saber o que lhe motivou? Que aspectos lhe levaram a sentir-se motivado pela sessão? Obrigado. O que me motivou é o objetivo, a aula ir do encontro com o objetivo e a forma em que ela foi transmitida em termos de expressão e entrega para o estudante. No fim, eu até percebi que o doutor Ananias começou a ficar cansado, mas ele iniciou muito bem. O que ele estava a falar, o que ele estava a transmitir era perceptível, notava que qualquer estudante atento poderia compreender. Agora, o que pode ocorrer, então, nós, os estudantes, estamos à espera de uma aula, não sei se diria com um pouco de piada, mas em termos de percepção da aula, eu penso que não há nenhuma dúvida. Eu percebi antes mesmo de ver os objetivos. Está lá uma mensagem que eu deixei aqui no correio de mensagem. Posteriormente, eu fui ver o objetivo e não tenho mesmo. Nessa primeira pergunta, é uma aula super motivada, não há nenhuma reclamação. Agora, o jeito do doutor Ananias transmitir um pouco mais lento e tudo mais, não creio que tirou essa motivação. Pelo contrário, foi um pouco mais fácil de se perceber o que ele estava dando. O jogo de palavras ficou claro. Pelo menos na teoria não tenho nenhuma situação negativa. Célio, sobre a primeira pergunta, sentiu-se motivado? Boa noite a turma, boa noite. Bom, respondendo à questão em alusão, eu acredito que a pessoa que apresentou tentou ser o mais claro possível na sua explanação durante a aula. Senti-me de facto motivado com a aula, porque ele trazia os conteúdos de uma forma mais clara, objetiva e de mais fácil a sua compreensão. E isso facilitou a minha interação na aula. Entretanto, há uma coisa que talvez pode não se levantar como problema, que eu acho, a questão de limitação, as limitanças que temos apresentar a aula sem o contacto físico. Isso talvez pode ser um empecilho para ter aquela comunicação facial que muitas das vezes contribui para a motivação de estudantes.
usando as novas tecnologias, quero acreditar que ele conseguiu, de alguma forma, a mim em particular, a motivar, estar mesmo, estar em contato com as aulas. É aqui onde eu tinha dito anteriormente que eu não tinha percebido antes a apresentação dos objetivos, tanto o objetivo geral da aula, tanto como os objetivos, mas, aliás, os específicos. Mas o colega Edvino já tinha dito, né, que ao longo da leitura, no meu slide, ele acabou vendo lá, os objetivos estão lá. Só que o doutor, ao dar a aula, chegou de apresentá-los, né? Mas já que estão lá, acho que está tudo bem, não é? Uma vez que, ao dar o próprio conteúdo, tentou transmitir, de facto, aquilo que é Fuga ao Fisco, trouxe exemplos também concretos, que por exemplo, acompanha a comunicação social no contexto santano. Acabamos todos acompanhando isso. Isso talvez, os exemplos muitas das vezes têm sido elementos muito essenciais para a compreensão da matéria. Então, os objetivos é que estavam um pouco e não trouxe, né, o doutor lá ao apresentar a aula, mas está lá no slide, como o colega acabou de dizer. E muito obrigado. Juan, se os exemplos que apresentou estavam planificados ou não? Enquanto isso, vamos refletir sobre atividade prática. No mínimo, foi feita uma atividade prática durante a sessão? Durante a aula, fizeram no mínimo uma atividade prática? Ou a demonstração apresentou uma atividade prática? Doutor Edvino? Sim, doutor Bonda. Penso que sim, penso que foi apresentado uma atividade prática e foi dada também uma atividade prática. Foi apresentado do ponto de vista de alguns exemplos que estava a dar da apreensão de caixas de vinho ou de bebidas alcoólicas que estavam aí. Mesmo o TPC que foi dado, é muito notório que é a praticidade que surge dessa teoria. Na minha apreciação, teve aí atividades práticas e também deixou-se ficar atividades que tornam-se práticas. Não é porque estamos a falar de uma doutrina, o fisco tem que consultar uma certa lei que passa a ser mesmo teoria. Não, ele tem que correr atrás disto e em algum momento tentar perceber a relação deste TPC em termos de fuga ao fisco, pode até se dirigir a um consultório específico ou então as próprias entidades que velam por esse setor, por exemplo, as alfândegas mesmo, ou então os setores de finanças. Então, eu penso que teve aqui atividade prática, neste quesito também não tenho muito que comentar. Obrigado. Tá certo. Eu gostaria que os outros também falassem, né? Durante a aula, sentiram-se desafiados com os conteúdos? Boa noite. Neste caso, é a Laurinda que vai falar. Tá certo. Sim. Boa noite a todos. Primeiro, parabenizar o nosso docente de hoje. Agora, se os estudantes sentiram-se desafiados, é essa a questão que o doutor pôs agora? Sim. Começa a ter atividade prática. Penso que sentiram-se desafiados, sim, mas se calhar não tiveram oportunidade. Não tiveram oportunidade de expor algo. Por quê? Porque este é um tema, se calhar, da atualidade, é um tema que todos nós sentimos e vemos. Então, se calhar por ser mesmo uma aula assim, não presencial, porque penso que daria de outra maneira esta aula, porque fuga ao fisco, quase todos nós, se calhar, em algum momento fugimos.
Então, se tivesse havido essa interação e cada um explicar o que é fuga ao fisco, se conhece algum exemplo, se calhar teria sido uma aula diferente. Claro, com as tecnologias, embora o doutor Zicai diga uma aula na plataforma é como uma aula presencial, mas não sei bem se é igualzinha, porque nós não vemos as caras às vezes, e o semblante dos nossos estudantes conta muito para a nossa aula. Então, provavelmente não tenham se sentido desafiados, porque não houve esse momento. Mas é um tema interessante e que toda a gente sabe que existe fuga ao fisco. E provavelmente esses estudantes que estão nessa sala também já fugiram ao fisco. Então, não sei. Penso que não foram tão desafiados. Obrigado. Obrigado pela sua contribuição. Doutor Mitch. Boa noite, doutor. Doutora Mitch. Isso, boa noite, doutor. Bom, meus parabéns pela apresentação para o colega. De fato, é um desafio apresentar, dar aulas via online. Confesso que eu tive uma experiência dessa e é sempre mesmo muito complicado. Entretanto, eu acho que nesse tipo de situações em que se dá aulas online, apresentar casos reais do dia a dia facilita muito ao estudante compreender e transforma a aula um pouco mais interativa. Acabou sendo um pouco na minha ótica, né? Acabou sendo uma aula meio explicativa em que o docente falou muito. Sem ter os estudantes, de fato, acaba sendo muito difícil para o docente inovar, mas via online. O que ajuda muito os estudantes a participar é apresentar casos, situações de dia a dia, que é para o estudante poder analisar, interagir e ver se de fato está relacionado com o que o docente está a apresentar. Então, na pouca experiência que eu tive em relação a aulas online, é o que mais ajuda. Então, eu particularmente não me senti muito desafiada em relação a isso, porque o colega não me colocou para pensar, não me colocou para trabalhar. Me deu um TPC para fazer depois, mas durante a aula eu fiquei a maior parte do tempo a ouvi-lo e não me pôs para pensar, para usar a minha massa cinzenta, o que ajuda muito nesse tipo de casos, que é para poder entender o que está sendo dito, se coaduna com o que está a acontecer no dia a dia. Muito obrigada. Doutor Edvindo, vai falar? Só queria dizer que, bem, eu até posso concordar com as duas colegas que me antecederam, mas a aula online tem essas particularidades. Como a doutora Adelina estava a dizer, ela está a dar um exemplo daquela estar na igreja fisicamente é mais forte que estar assim de forma virtual. Posso até concordar, mas o que está a ocorrer aqui é a entrega do estudante, porque então, em como foi discernido essa informação. E veja só que se não está a perceber aqui onde foi videoconferência, não quero imaginar se o doutor tivesse dado essa aula na plataforma em termos de leitura. Porque, por exemplo, a plataforma que estamos a ter aqui, a nossa sessão, se o professor Bonda mesmo, o próximo slide que vir nos dar a aula, só escrever lá na plataforma, não sei mesmo se vamos entender. O professor Bonda está a usar a forma de a videoconferência, sessões, mas poderia usar também a projeção da própria plataforma. Nesse caso, não sendo em videoconferência, mas em termos como o doutor fazendo uma vez ilustrou aqui como é que uma aula é dada na plataforma. Não sei se colegas teriam essa apreciação de que essa aula não foi. Foi desafiante? Sim. Peso, embora não foi muito desafiante. O professor Ananias depois deixou uma questão aqui que ele tocou numa temática que ele depois disse assim, essa temática não vou aprofundar porque não é deste conteúdo, é da próxima sessão. Nós poderíamos ter em mente aquilo que não. Se ele não tocou nas vantagens ou desvantagens de fuga ao fisco, estou dar um pequeno exemplo, qual é a apreciação do estudante? É parar, fazer a lição desta matéria que foi dada, mas procurar um tempo de já conhecer aquilo que o professor deixou assim como cheirinho para a próxima aula, para ele entrar na próxima aula com alguma coisa. E eu considero isso um desafio, a não ser que eu esteja equivocado, porque não tenho um domínio claro
sou um pouco novo nessa área que estamos, então eu considero como aluno um desafio o professor e dar a perceber a matemática e ele mesmo dizer que ainda não chegamos nesse capítulo, mas tinha que referenciar isto porque entra nesta fuga ao fisco. Eu já considero um desafio. Bem, posso concordar que não foi totalmente um desafio, mas, jovem, e o professor Ananias, quando terminou, disse o seguinte, deixou algumas questões e perguntou se algum colega percebeu, queria intervir, ninguém interviu. Eu acho que era esse momento que o colega tinha que fazer uma questão, né, prática, ou tinha, se não era fazer uma questão, deveria dizer, o colega tinha que entrar na aula, tem que intervir. Assim, tal como está na sala de aula, eu penso que o colega tem que intervir, tem que se fazer presente à aula. E o que conta muito para que a aula seja, tenha esses pressupostos que estamos aqui a ter, é a tua consciência na aula. Eu estou a falar de foco com a aula, de entrega com a aula. Muito obrigado, professor Bono. Obrigado pela sua apreciação. E eu espero que o doutor Ananias esteja a tomar notas. Depois vou conversar com o doutor Ananias. Eu quero tomar essa aula como aula modelo e vermos as próximas aulas neste e nos próximos níveis, né? Nos níveis mais superiores. Sim, doutor Adelino, tenha bondade. Somos aqui 50, vamos falar, gente. É importante. Sim, muito obrigado. E obrigado pela intervenção do doutor Edvindo. Mas eu só queria recuar um bocado na minha perspectiva de ver as coisas e recordarmos quando falamos no módulo de psicopedagogia. Lá foi vincado por muitas vezes que o professor na aula, e isso é verdade, é o responsável número 1. Se a aula corre bem ou corre mal, nunca é culpa do estudante, é culpa do professor. E isto temos que entender e encarnar aqui durante esta formação, que não é muito correto querer adjetivar os estudantes da falta de comparticipação da parte deles, deles não serem interventivos, não é? Porque quem tem que fazer intervir, quem é o pai dessas crianças que tem que aprender a falar? É o professor. Então, se não intervém os estudantes, o professor é que não está a motivar os estudantes para falarem, não é? Há vários métodos que já ouvimos aqui, tanto do professor Bonda quanto do professor Zicai, mas cada um de nós, desculpem, sabe aquilo que faz na sala e que quando sai diz que hoje tive uma boa participação. Então, esses comentários que foram feitos aqui ao professor Ananias não são tão pejorativos quanto isso. Na verdade, é aquilo que nós temos que ser, todos. Nós temos que motivar, temos que pôr os estudantes desafiados em relação aos temas que nós damos. E também, aqui dizem, durante a aula, se houve algum exercício prático. Não é o exercício que é onde fazer em casa, não é? Ou aquilo que é onde fazer na próxima aula. É durante a aula. E a aula já acabou. Então, a análise que estamos a fazer é daquilo que aconteceu. Era só essa observação que eu queria fazer a intervenção do doutor Edvindo. Continuo a dizer que a aula do professor Ananias foi muito bem dada mesmo, e acima de tudo, aquilo que me impressionou foi, portanto, eu como professor, porque eu sou professor, sou aluno, mas sou professor, tenho uma capacidade de captação diferente de qualquer outro tipo de aluno, para além de que, de facto, este é um tema transversal que toca a todos nós. Cada um já teve uma situação de fuga ao fisco ou já vivenciou uma situação de fuga ao fisco. Portanto, nós todos poderíamos falar muito, não é? Se tivéssemos sido espicaçados.
Muito obrigado. Tenha bondade. Muito obrigado, doutor Buquan, pela intervenção. Sim, boa noite, doutor. Boa noite, colegas. É assim, eu tanto subscrevo também, portanto, as observações dos colegas que me antecederam. A aula do doutor foi bem dada, por acaso. Os objetivos estão claros, mas tenho um reparo a fazer, que tem que ver com, portanto, no seu plano de aula. Começa logo com conteúdos e depois seguem os objetivos. Bem, eu acho que é uma dúvida que vale a pena refletirmos todos. O que define, o que antecede a outra coisa entre o objetivo e o conteúdo? No meu entender, seria os objetivos a definirem os conteúdos. Primeiro termos os objetivos e depois, de seguida, termos, portanto, os conteúdos. Eu penso que é algo que podemos refletir juntos para percebermos o que realmente antecede ao quê. E depois, se formos a reparar também nos materiais, ele, portanto, inicia com o conceito de fuga ao fisco e materiais, coloca aí notas do docente. Eu não sei como é que vai se operacionalizar, portanto, esta situação, o conceito. Eu penso que cada estudante poderia, portanto, avançar as suas ideias ou porque poderia se colocar uma certa referência bibliográfica na qual os estudantes iriam pesquisar para trazerem, portanto, para poderem trazer conceitos de fuga ao fisco de acordo com vários autores. Agora, aqui aparece que o conceito, portanto, os estudantes poderão dar esse conceito com base nas notas do docente, no meu entender, em minha opinião, de acordo com este plano. Então, isso cria-me uma dúvida como é que efetivamente vai se operacionalizar esta situação durante o tempo letivo. Tem mais outras questões que não vou repetir porque os colegas que me antecederam, portanto, referenciaram sobre esses aspectos. E muito obrigado, era esta contribuição que queria dar. Alguém para dizer se sentiram-se valorizados durante a aula e como? O que lhe leva a crer que sentiu-se valorizado? Doutor Pedro? Doutor, esse já é um outro desafio, um pormenor para nós. Mas pronto, acho que eu, de acordo com a minha opinião, acho que o docente valorizou os seus estudantes, tendo em conta que ele tentou, de todas as formas possíveis, pelo menos quanto ao conteúdo, ele tentou explicar, não é? De forma pormenorizada, né? Aquilo que estava a lecionar, né? Mas, embora ele não apresentou essa parte que mesmo eu questionei ou coloquei na primeira instância, de não ter apresentado de forma efetiva os objetivos ao dar a aula, mas, embora esteve lá no slide do doutor, mas ele valorizou os seus estudantes. Bom, não recebi, não percebi em que contexto o docente conseguiu valorizar os estudantes durante a aula. Deixa eu ouvir, talvez, de ouvir aqui com os outros intervenientes. Vamos para a doutora Helena Mondo. Tenha bondade. Sim, formador. Você está a conseguir me ouvir, formador? Estou a ouvir perfeitamente. Sim. Boa noite, senhor formador. Boa noite, caros colegas estudantes deste curso.
Antes de eu responder a questão na qual o formador lança, gostaria eu de parabenizar, né, o Dr. Ananias pela linda apresentação que o fez, né? Agora, para a questão na qual o formador lança sobre a valorização ou não, ou pronto, se sentimos valorizados, eu acho que é um pouco relativo para cada estudante. Vai depender dos variáveis que ele precisa de pôr em conta durante a lecionação. Na minha ótica, ou pronto, na minha percepção, eu acho que o Dr. Ananias teve algumas partes onde valorizou o seu estudante. Eu vou nomear quais são. Sim. O primeiro ponto é ele ter questionado se havia alguma dúvida em relação às aulas, né, ou pronto, em relação à aula dada. E o segundo ponto, muito importante, é que o Dr. Ananias conseguiu trazer, como é que diria, um exemplo que tem a ver com a sociedade na qual nós vivemos. Estou a referir sobre o exemplo na qual falou sobre a autoridade tributária, que teria abortado uma empresa, né? É uma empresa nacional, em que teria feito alguma coisa com relação ao tema na qual ele traz. Então, a partir daquele momento, ou pronto, a partir deste momento, nós podemos sentir desafiados e convidados a perceber melhor sobre o que na verdade o Dr. Ananias trouxe. E isto é de louvar. Porque o que eu entendo? Quando a gente dá, né, ou pronto, leciona uma determinada aula, temos que ter uma capacidade de fazer o estudante sentir-se envolvido dentro do conteúdo. E este tem a ver com diferentes formas, né, ou diferentes variáveis que tu podes escolher, tu podes trazer para o estudante relacionar-se dentro do mesmo conteúdo. Então, eu acho que ele está de parabéns. Obrigado. Doutor Simão, ainda vai falar? Doutor Simão Xavier? Acontece, por exemplo, em política, é que sempre que um emite opinião, tem um grupo dos prós e tem um grupo dos contra. Uns que defendem quem disse, outros que estão contra. Agora, uma das coisas que julgo eu seria muito positivo não é o defender a aula ou estar contra a aula. É a pessoa, ao intervir, indicar aquelas coisas que julga que durante a aula não terão sido exatamente suficientes em termos de esclarecimento. Isso para permitir que todos mudemos e todos cresçamos. E também aquelas coisas que foram positivas, obviamente podemos as elogiar como sendo positivas. Mas, sobretudo, aquelas coisas que não tivemos aqui penso que nem a doutora Ananias, nem ninguém estará a levar isto como se fosse ou um confronto de mau ou bom gosto, não é nada disso. O que ocorre é que todos, na minha ótica, tenho estado a perceber que, em algumas intervenções, parece ao dizer que não terá visto os objetivos, ou não estava muito claro, o outro está para dizer que sim, 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 ou o outro, como se estivéssemos em grupo de claques. Não, meu pedido é uma intervenção para que todos nós possamos identificar o que poderá não ter estado correto, para que, no fim, na intervenção do formador, no fim, diga, bom, das posições que foram apresentadas aqui, isto de fato, e aquela outra coisa, aparentemente não. E há mais novidades que temos que incluir nesta nova aula. Significa, de tudo que debateram isto, nós agora vamos pegar, por exemplo, não só a taxonomia de Bloom,
como vamos introduzir as teorias de aprendizagem para dizer que ao ocorrer isto durante o processo é o que é muito normal numa prática de uma aula. Esta e aquela outra coisa não são muito aconselháveis, mas nós podemos melhorar fazendo desta forma. Então, era só este pedido que durante as intervenções, provavelmente, a minha opinião ou possa até ou ajudar ou não. A ideia é nesse discordarmos ou concordarmos, não parecer o discordar e concordar como quem diz, este lado tinha mais razão do que aquele outro, mas sim no intuito de podermos melhorar para permitir que quer a doutora Ananias melhore, quer todos os outros que estavam a assistir com minúcia e que estavam a perceber os passos todos possam efetivamente melhorar ainda mais. Era só essa intervenção e muito obrigado. Doutor Simão, vai me desculpar, tenha bondade. Mais uma vez, doutor. Obrigado. Sim, sim. Eu já estava, primeiro, a parabenizar a apresentação do doutor Ananias e, se calhar, também concordar com a posição do doutor Zicai. Na verdade, quando estamos a apreciar as aulas, temos que ter em conta esse aspecto. O que nós queremos agora é a melhoria para nós sermos, no fim dessa didática, provavelmente sejamos especialistas nessa área. Mas eu queria dar a minha opinião em relação a um questionamento levantado aqui. Não me recordo quem foi o doutor que levantou a questão, quando falava assim, entre os conteúdos objetivos, qual que seria em termos de apresentação. Não sei se isso pode ter uma hierarquia ou não, mas geralmente nós começamos dos objetivos aos conteúdos. Então, geralmente tem sido assim. Agora, não sei se realmente há aqui uma hierarquia, mas julgo eu que primeiro tínhamos que olhar nesse aspecto. Mas também queria aqui fazer uma contribuição em relação, tendo em conta os objetivos que aqui foram nos propostos por doutor Ananias. Nós temos, por exemplo, olhando os objetivos específicos, o meu entendimento é que os objetivos específicos devem responder aquilo que são os conteúdos. Então, numa das ocasiões, por exemplo, aparece, por exemplo, no conteúdo, vem ali exemplos. E depois temos no objetivo, por exemplo, identificar os tipos de fuga, identificar os tipos de fuga fuga ao fisco. E eu sugeria, era da opinião que se pudéssemos pegar naquele no conteúdo, provavelmente tivesse constado ali, acho eu que naí onde aparece exemplo, pudesse estar, por exemplo, tipos de fuga ao fisco. Então, provavelmente, ao operacionalizarmos aqui, já poderíamos ter uma equiparação no conteúdo que nós levantamos aqui. Por isso, aqui nos conteúdos já vem 2 vezes exemplos. Eu não sei se a ideia era esse exemplo já respondido com esse objetivo ou não. Esta era o meu reparo quanto aos objetivos. Eu sou da opinião que os objetivos específicos sempre devem ter em consonância com os nossos conteúdos aqui. E também nesse objetivo mesmo, eu senti que o objetivo geral não ficou assim tão patente. O meu entendimento é que os objetivos que aqui aparecem, quase todos são específicos. Eu não sei, talvez, o mais esclarecimento poderemos perceber o que aqui poderá, porque julgo eu que o objetivo geral seria tão abrangente e até os objetivos estaríamos a tentar desdobrar a esse mesmo objetivo geral. Então, aqui já vem, praticamente sinto que todos eles estão aqui são específicos. Então, esta seria a minha contribuição para o dia de hoje. Muito obrigado. Aqui, Domingos Vocitela. De fato... Boa noite, doutor Bonda. Boa noite, caros colegas.
Alô, aqui está Sim, falando sim. do Domingos Caetano. Eu estava a dizer que Sim, doutor, estou entendendo. o que devemos, talvez, o que eu gostaria de aconselhar, Conseguimos ir. o que eu gostaria de aconselhar o colega é que ele tem domínio, mostrou que tem domínio sobre a aula, mas, de facto, faltou dar mais interesse à aula. Sendo um tema transversal e do momento, devia ter lançado, até ficado um tempo, porque já na aula passada, o colega, acho que do grupo, teria falado um pouco sobre a figa ao fisco. Então, quem devia ter explorado mais, devia ter desafiado mais os alunos a falar de fuga ao fisco, ele vinha para rematar. Então, depois a aula acabou ficando mais do centro, enquanto o centro da aula devia ser de ordem, porque não era nenhuma introdução, não tinha muitas novidades da aula. E acho que quem devia ter mesmo começado a aula são os docentes. Bom, é um conselho para nós todos, depende do estado emocional de cada um no momento de início da aula, mas tinha que perceber que esta aula está relacionada com as outras aulas já dadas e devia ter mesmo concentrado muita atenção para os sinais. E muito obrigado, muito obrigado. Acho que isso é um desafio para nós todos. Obrigado. Obrigado. Mas sentiu-se valorizado durante a aula? Não, eu não posso dizer que senti-me valorizado, porque a aula devia ter sido concentrada a mim. Né? Entendi, o professor domina os conteúdos, mas acho que é porque às vezes o domínio que acabou concentrando todas as atenções a ele. Eu não me senti desafiado, não me senti muito valorizado. Bom, até que posso dizer que valorizado no sentido de que percebi o que o professor vinha dizer, mas devia ter nos desafiado mais e a aula dele saía, nós todos saímos enriquecidos. Obrigado. Obrigado. Vamos na fila. Doutora Helena, ainda vai falar? Boa noite. Seu microfone está ativo. Doutora Helena, boa noite. Últimas questões de reflexão sobre aquilo que aconteceu, são questões de controle. Penso que com base nas respostas dadas, essa pergunta não vai ser necessária. A pergunta a seguir. A aula lhe permitiu receber conteúdos ou receber e imediatamente pensar? Mas se tiver alguém para falar, a aula permitiu receber apenas conteúdos ou permitiu receber e imediatamente pensar? O que achamos? A pergunta de controle é... Sim, doutor Ângelo. Do colega. Sem querer incendiar, concordo com todos os comentários dos colegas, mas sem querer incendiar, né, o debate, e na luz daquilo que estava a dizer o doutor Zicai, eu propunha ao colega que usasse o termo sugerir e não aconselhar. Sugerir ao Dr. Coana e não aconselhar. Desculpa, sem querer incendiar. Obrigado. O estudante, vou para a última questão. O estudante pensou em criticar alguma coisa em função do conteúdo apresentado? Criticar a sociedade? Criticar alguma coisa em relação ao tema? Aquilo que nós vivemos no dia a dia? Chegamos a atingir esse sentimento, sim, doutor Domingos Salvador, o Acitela? Eu senti, sim, que, de facto, apesar de todos
fazermos, talvez de forma inocente, sempre que vamos a uma loja, compramos, não exigimos fatura, nós contribuímos de fato para que haja fuga ao fisco. E nem aconselhamos o que parece, sempre que vamos à loja, parece que temos pressa. Mas o docente enalteceu que estávamos a provocar um mal, que haveria problema de distribuição, que o governo não podia conseguir responder a alguns desafios para o bem comum. Então, eu fiquei sensibilizado e acho que a aula, quanto a esse aspecto, ficou vincado que, de uma e de outra maneira, nós também acabamos contribuindo para a fuga aos fiscos. Então, devemos nós sermos mentores, os difusores da informação. Agora, agradecer o colega, de fato, aconselhar, pode não ser. Muito obrigado. Estamos na aprendizagem. Muito obrigado. Obrigado. Esgotaram as questões. Agora eu pretendo conversar com o Dr. Ananias. Peço para ativar seu microfone. Dr. Ananias ouviu aqui a minha interação com seus estudantes. Quanto a mim, a interação foi boa e também, quanto a mim, muitas perguntas que fazem parte das perguntas de controle respondem, são respondidas pela aula que deu, que apresentou. Entretanto, pretendo saber, se fosse para lecionar novamente a mesma aula, quais são os aspectos que iria melhorar e que perguntas de controle estão aqui apresentadas poderia trazer algo novo e de forma diferente. Bom, muito obrigado. Queria primeiro, com sua permissão, agradecer a todos os comentários que os colegas trouxeram aqui e dizer que, para mim, se calhar não são os termos que são utilizados para a crítica, entendendo que é uma crítica construtiva. Se é sugestão, se é aconselhar, para mim não é muito relevante, mas é o conteúdo em si que é relevante para podermos todos crescer. Esse é um primeiro aspecto. O segundo, este plano não é um pouco diferente daquele que aliás, o doutor disse que existem vários planos de aula, e eu fui encontrar este. Agora entendo que pode ser criticado por nem tudo que nós vamos buscar na literatura temos que aceitar. Se calhar é preciso mesmo fazer essa crítica, mas eu não sou digamos assim, a fonte originária deste modelo do plano, mas aceito que pode ser melhorado e pode ser, portanto, criticado. Agora, em relação à questão que o doutor me coloca, primeiro, de fato, ia melhorar o meu plano de aula, porque a aula são duas aulas, a aula 3 e a aula 4, e o tema ali, como podemos ver, aparece só um único tema, que é fuga ao fisco, onde falamos dos conceitos e depois temos os exemplos. Mas são dois temas que depois não aparecem ali no plano de aula. O segundo tema era as implicações da fuga ao fisco para o Estado. Portanto, era o primeiro aspecto que eu tinha que melhorar, tendo ouvido já aqui os colegas. Em relação a materiais, quando eu digo notas de docente, na minha explicação da aula, eu dizia que
essas são as notas que eu, como docente, fiz a pesquisa e que recomendava aos estudantes para ver no plano analítico a literatura que está indicada. É verdade que aqui no plano de aula já não indica a literatura, mas essas notas do docente são aquelas que foram tiradas na literatura e outras pesquisas que o docente tem que fazer. Porque, eventualmente, no plano de aulas, podemos não colocar tudo, mas depois o docente consegue fazer mais pesquisas. Então, eu chamo isso de notas do docente, mas a origem não é própria do docente, o docente também vai fazer as suas pesquisas. Penso que eu utilizei uma aula mais exploratória de explicar os conceitos e não deixei espaço, de fato, para que os estudantes pudessem responder o que achavam, o que devia ser o conceito da fuga ao fisco. Penso que iria melhorar esse aspecto em fazer uma pergunta, o que eles acham, o que é a fuga ao fisco, e pedir aos próprios estudantes para darem um exemplo. Então, isso não aconteceu. Na segunda aula, ou no segundo tema, que fala das implicações de fuga ao fisco para o Estado, eu tinha que recordar, aliás, no desenvolvimento, eu coloquei aqui o que o docente vai fazer, e no terceiro bullet, digo, recordar aos estudantes a importância do pagamento do imposto. Então, tinha que, se calhar, começar por uma pergunta, tendo em conta a aula anterior. A aula anterior, na sequência, não se falou da fuga ao fisco. É só para recordar que são dois grupos. Eu pertenço ao grupo que só falou do sistema fiscal e falou dos impostos, não entrou para a parte da fuga ao fisco. Portanto, fuga ao fisco é a primeira aula que está sendo dada. Então, tinha que fazer aqui uma pergunta provocatória para os estudantes, para ver se eles se recordam da importância do Estado na arrecadação dos impostos, para depois explicar as implicações de fuga ao fisco para o próprio Estado. Se calhar aqui poderíamos ter tido mais interação com os próprios estudantes, mas eu privilegiei, com essa expressão, despejar a aula, depois, no fim, fazer as questões. Mas penso que, pelos comentários que foram dados aqui, naquilo que nós pretendemos, aquilo que estamos a estudar, é que não precisamos de chegar ao fim, depois fazer as questões, mesmo durante a aula, temos que fazer as questões para envolver cada vez mais os estudantes. Então, são essas notas que eu tirei e agradeço muito por esses comentários. Obrigado, professor Koana. Sim, gostaria de... Doutor Bonda, queria pedir só fazer um pequenino acréscimo. Sim, sim. Sim, o meu acréscimo, de princípio, a aula foi boa, mas o meu acréscimo tem a ver com algumas coisas, como, por exemplo, no desenvolvimento, o docente vai explicar os vários conceitos de definição de fuga ao fisco de acordo com vários autores. Isso remete aqui, a aula, neste caso, fica assim, a fuga ao fisco. Mas um dos grandes problemas é que nos objetivos, ao identificar os tipos de fuga ao fisco e listar os tipos de fuga ao fisco, quer a aula e o desenvolvimento remetem ao fisco em termos globais. Mas aqui, quando nós vamos agora na definição de fuga ao fisco, vamos identificar os tipos de fuga ao fisco e listar os tipos de fuga ao fisco, porque no desenvolvimento 2 diz que fazer o enquadramento em Moçambique. Então, consequentemente, não está claro se essa lista dos tipos de fuga ao fisco é tipicamente para Moçambique, ou então é a nível global. Se for tipicamente para Moçambique, então a aula podia ser ela a fuga ao fisco em Moçambique.
Isso como neste caso, como o mote para a aula. E a outra questão tem a ver com os objetivos. Ali, obviamente, o objetivo é identificar os tipos de fuga ao fisco. Ele, ao identificar o tipo de fuga ao fisco, quem identifica sabe listar, o que significa que o segundo objetivo, devido ao objetivo identificar, que é o primeiro que aí aparece, que também podia ser substituído, por exemplo, por descrever os tipos de fuga ao fisco, não querendo colocar identificar, por consequência, ele por dentro, só ele é atingido se consegue se criar a lista, o que significa logo que o objetivo seguinte, que é listar, imediatamente ele estaria a cair devido à existência daquele primeiro objetivo, que é identificar. Porque na altura em que quem sabe identificar sabe produzir a lista. Ou quem sabe descrever tem que saber produzir a lista. Significa, durante o momento em que nós estamos a identificar, uma das formas de mostrar, já com a turma, a conversar com a turma, senhores, eu acabei de identificar, então podem começar a me dizer os tipos de fuga. Então, dizem, professor, para mim, o primeiro tipo de fuga é este. Depois, o segundo, quem é o outro que ajuda aqui a me identificar? Para mim, o outro tipo de fuga é aquele. Então, eu já estou a produzir a lista. O que quer dizer que o primeiro objetivo, ele já engole por consequência o identificar, engole por consequência o listar. Mas isso é uma questão que também estou a colocar aqui, porque pode ajudar provavelmente aqui no barulho, né? Esse era simplesmente nesse aspecto. Simplesmente clarificar que a nossa aula seria, neste caso, provavelmente a fuga ao fisco em Moçambique, assumindo que o desenvolvimento está a dizer fazer um enquadramento em Moçambique. Consequentemente, a nossa aula seria de fuga ao fisco em Moçambique. Caso contrário, estaríamos a falar de fuga ao fisco no global, e se isso acontecer, então no desenvolvimento sai o fazer o enquadramento em Moçambique, porque estamos a falar de fuga ao fisco no global, porque aí, ao enquadrar para Moçambique, seria obrigado a ter que dizer por que tem que ser Moçambique, e não a nível da SADC, não, porque não a África do Sul, porque não a Mercosul, porque não a União Europeia, seria obrigado a isto. Então, a partir da altura que ela é especificamente para Moçambique, então a nossa aula lá, ela alterava logo para fuga ao fisco em Moçambique. Então, era só isso, não vai me dar nem para reparar mais no conceito, ali no conteúdo, onde vem o conceito de fuga ao fisco, e depois aparece lá exemplo, implicações, que está aí do fraco para o Estado. Aconselhava também que, para além de colocar o Estado, então, se é Moçambique, então ficaria logo o Estado moçambicano, para poder avaliar. Então, a seguir, se a duração da aula serviria para 90 minutos, porque ali, se nós vamos definir a fuga ao fisco, identificar os tipos de fuga ao fisco, explicar as implicações, não sei se isto precisaria exatamente de 90 minutos, mas ok, é um tempo colocado, provavelmente tenha que dar para isso. E depois, os materiais também vêm nota do docente, a lei número tal. Então, significa que se nós estivermos nesta definição global, penso eu que não só as notas e a lei caberiam, porque se nós começarmos a nível global, provavelmente a nível internacional, que provavelmente também poderiam ser colocados ali como materiais. Mas isso é mais uma proposta só. Obrigado. Professor Zicai, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Eu vou fazer agora, vou trazer aqui alguns pontos que são essenciais sobre as perguntas de controle. Não vou falar aqui sobre objetivos, porque eu penso que
devagou-se bastante, falou-se muito sobre os objetivos e, perdão, aqui no final também o professor Zicai deixou uma explicação clara, não só em termos da sequência dos verbos, mas também da combinação aqui entre os objetivos e os conteúdos no desenvolvimento. Então, o Tozicai fez muito bem, falou muito bem a respeito disso, e eu penso que não há por que eu repetir. O que eu vou falar aqui está relacionado ao ponto 2. Atividade prática. As nossas aulas, as aulas que nós vamos planificar, ainda que sejam demo, teremos que garantir duas ou mais atividades, uma ou mais atividades, diria assim, uma ou mais atividades, em função dos objetivos que nós colocamos na sessão. Até a atividade pode iniciar antes da introdução da aula, mas estando correlacionada à aula, pode lá existir uma atividade. Ora, a inclusão desta atividade no demo não significa que nós, que somos estudantes, que estamos a ouvir a aula, teremos que efetivamente resolver. Mas a demonstração, vai nos dar a luz, vai iluminar e vai nos mostrar agora, com base nessa luz, o caminho que o docente vai percorrer na prática, quando estiver no contexto prático de processo de lecionação. Existem muitas aulas que estão sendo planificadas no ensino superior que mais ou menos afiguram-se com as aulas anteriores a essa e igual a essa, em que a característica da aula é o docente trazer toda a informação e, no final, propor uma atividade prática ao TPC. Ora, o que faz com que os estudantes sejam pacíficos, né? Houve mais, ainda que apareçam a contribuir por algumas perguntas que vão aparecer, ou umas perguntas induzidas, como entenderam, perceberam que eu falei sobre, por exemplo, fuga ao fisco. Então, essas perguntas de interação não são necessariamente perguntas de atividades práticas. São perguntas de interação, mas não são exatamente perguntas de atividades práticas. Nós passamos para uma atividade prática quando nós planificamos e sabemos até que ponto vamos considerar que essa atividade prática foi resolvida. As atividades práticas não podem ser assim, pode aparecer uma e outra vez, mas não podem ser perguntas lançadas para o ar. Não podem ser perguntas lançadas para o ar e vai aparecer alguém a responder. As perguntas práticas devem envolver um nível de conhecimento, um nível de aplicação, um nível de síntese, talvez até um nível de avaliação
dentro daquele conteúdo dado. O exemplo concreto, em função do plano que foi apresentado aqui, e uma das formas de operacionalizar essas atividades práticas, que não tem nada a ver com o perder tempo, é fazer atividades práticas em função de cada objetivo. E essas atividades práticas, como eu estava a dizer, podem ser feitas de forma individual ou em grupo. Vamos pensar aqui numa atividade individual. Vamos pensar aqui numa atividade individual. E essa atividade seja sobre identificar os fatores ou os tipos de fuga ao fisco. Então, definimos fuga ao fisco. Então, estamos agora na identificação. Significa que os estudantes já perceberam o que nós vamos falar sobre fuga ao fisco e agora nós vamos identificar. E talvez vamos apresentar aqui, vamos identificar alguns tipos de fuga ao fisco ou algumas formas de fuga ao fisco. Não sei muito bem como é que é. Mas a seguir nós podemos aqui trazer vários tipos de fuga ao fisco e o estudante enquadrar esses vários tipos dentro de uma determinada classificação. Imaginemos que esses vários tipos de fuga ao fisco estão classificadas em grupos, em 3 grupos, por exemplo. E eu espalho todas elas, esses tipos de fuga ao fisco. E eu vou dizer, o estudante, para enquadrar o tipo de fuga ao fisco em função do grupo. E ali o estudante fazer em 2, 3 minutos. Ao fazer isso, não vamos esperar que todos os estudantes poderão resolver e, portanto, todos estarem certos ou alguns estarem certos. Basta eu cumprir aqueles 2 minutos, existem alguns grupos ou alguns estudantes que dentro desse tempo vão desenvolver essa atividade. Existem estudantes que dentro desse tempo vão se sentir desafiados. Existem estudantes que dentro desse tempo vão sentir que o docente é tão difícil, está a complicar as coisas. Mas é nisto que nós colocamos o estudante dentro da prática do ensino e aprendizagem no ensino superior. No segundo objetivo, podemos fazer o mesmo, ou podemos fazer entre o segundo e o terceiro e fazer uma outra atividade. E aqui eu queria partir para o desafio. Sentiram-se desafiados durante a aula? O desafio pode ser lançado ou os estudantes podem se sentir desafiados na aula e não necessariamente que o desafio seja satisfeito durante a aula. Ele pode ser lançado durante a aula, os estudantes podem sentir-se desafiados durante a aula, mas o desafio pode ser satisfeito durante a aula ou não ser satisfeito durante a aula. Um caso concreto sobre a fuga ao fisco que nós estamos a tratar, dentro deste exercício, só o fato de buscar os vários tipos de fuga ao fisco para enquadrar em função da classificação nos grupos, ele já está desafiado a desenvolver uma tarefa dentro de um determinado tempo. Mas existem outras formas de desafiar o estudante. E depois dele sentir-se, depois dele conhecer o conceito de fuga ao fisco, conhecer, por exemplo,
tipos de fuga ao fisco, ou depois de identificar a fuga ao fisco, ele pode ser dito, né, que, já que a segunda aula tem correlação com a primeira, que ao ir para casa, ele tem a responsabilidade de conversar com um profissional da autoridade tributária e ter alguma noção mais específica sobre fuga ao fisco e trazer na sessão. Ele pode, por exemplo, ser dito para ir conversar com o estudante do 4º ano, se é que ele está no 3º, sobre tipos de fuga ao fisco. Ele pode ir conversar, por exemplo. Então, existem aqui várias entidades concretas e práticas que só o fato dele ser dito começa a pensar, mas como é que eu vou chegar onde já... Talvez até temos medo de funcionários da autoridade tributária. Então, como é que eu vou chegar a um funcionário da autoridade tributária? Como é que eu vou falar sobre isso? E talvez até o docente já tenha preparado alguns funcionários para conversarem com os estudantes. Então, eu estou a mostrar aqui que o ser desafiado durante a aula, pode se limitar à aula ou pode extrapolar a aula. Mas é durante a aula que ele deve ser desafiado. E para resolver dentro ou fora dela. E muitos dos desafios para aulas universitárias não estão exatamente relacionadas à pesquisa bibliográfica, porque isso ele já vai fazendo e vai fazer em muitas cadeiras, pesquisa bibliográfica. Aliás, logo que o estudante entra no ensino superior, já tem trabalhos em grupo, individual, etc. E tudo é na base da pesquisa bibliográfica, ou seja, 90% é na base da pesquisa bibliográfica. Então, o maior desafio mesmo é colocar o estudante numa situação concreta, numa situação prática, numa situação de vivência que ele vive, né? E poder trazer algum resultado dentro mesmo da sociedade em que ele está inserido. Trazer um resultado dentro da vida cotidiana que ele está vivendo. Então, é isso agora que vai trazer desafio. E quando esse desafio é apresentado, ou quando as soluções aparecem, não é necessariamente que todas as soluções sejam corrigidas. Vão ser apresentadas algumas soluções dentro do desafio. E é com base nessas soluções que as demais, as restantes, podem estar relacionadas com ela, podem trazer o melhor ainda, podem trazer abaixo daquilo que foi apresentado. Então, isso tudo faz parte do contexto dessa aula que tenha sido dada. E é com base nessas atividades práticas também que os estudantes sentem-se valorizados. Eu estou a ver aqui que a questão de valorização, que nós estamos a ver, está mais virado para elogios, né? Para situação de afeto, para situação emocional. Não, extrapola esse sentido de valorização. Na aula, e sobretudo no ensino superior, a questão de valorização emocional, de encorajamento, é extrapolada. Quando nós falamos de valorização, sentir-se valorizados, é uma situação ligada à realidade. E por isso que eu estava a parabenizar um dos intervenientes aqui, quando ele disse que nós nos sentimos valorizados, porque ele apresentou uma situação real que afetou economicamente o país. Então, o país quem? Somos nós. A sociedade moçambicana quem são? Somos nós. Ao ser lesado o Estado, nós também estamos a ser lesados. Eu estou a ser lesado. Logo, eu me sinto
me identifico com a situação. E se me identifico com a situação que aconteceu, em que caminhões foram interpelados, ou houveram caminhões que fugiram, que estavam numa situação de fuga ao fisco, isso fere a minha sensibilidade. Então, se fere a minha sensibilidade, eu me sinto identificado. Se me sinto identificado, então me sinto valorizado. Logo, a valorização tem a ver com contextos em que a aula envolve, e esses contextos estão ligados à nossa vida prática, né? Pode ser ao nível da instituição onde estou inserido, pode ser ao nível da política, da economia, da cultura e por ali em diante, mas que me identificam. É isso que vai trazer algum valor sobre a minha vida. E, portanto, são esses aspectos que eu penso que são essas 3 perguntas sobre atividade prática, essas perguntas de controle sobre atividade prática, sobre o desafio e sobre valorização, que eu penso que temos que levar em conta na aula e ao levarmos em conta na aula, podemos ter certeza que em 2, 3 e 4 sessões, os estudantes vão se habituar à prática, e ao se habituar à prática, eles praticamente desenvolvem aquilo que nós chamamos de autonomia. Então, mais uma vez, está de parabéns o doutor, o professor que apresentou essa aula. Estou a me referir de doutora Ananias Coana, e eu estou feliz pela sessão, e pronto, espero também que os demais estejam felizes com a abordagem que eu acabei de fazer, e que as próximas aulas sejam ainda melhores. A nossa ideia aqui é cada dia poder melhorar. E para quinta-feira nós vamos falar sobre a gestão no comércio informal. Significa todos os colegas que fazem parte desse grupo vão apresentar suas aulas, observem essas perguntas de controle. Daqui eu vou inserir essas perguntas de controle em forma de sondagem, vamos respondendo às próximas aulas que poderão vir. E muito obrigado pela vossa atenção. Canimambo. Aqui termina a nossa sessão de hoje, terça-feira. Não sei se alguém gostaria de falar em um minuto. Muito obrigado, professor Bonda. Só gostava de saber qual é o grupo que vai defender na próxima sessão. E muito obrigado pela brilhante aula. Sim, dizia gestão no comércio informal. Obrigado, professor. Sim, muito obrigado. E eu só queria informar aos colegas que até mais tardar próxima semana vai haver uma informação de início de cursos de investigação e que começará por estatística aplicada à investigação. Assim que didática terminar, entra a avaliação, mas vai começar o curso de estatística aplicada à investigação, e que o lançamento desse curso vai ser na próxima semana, para aqueles que querem formação, por um lado como investigadores, por outro lado como escrever cientificamente, porque ele começa com estatística para investigação, para seguir ter métodos qualitativos, métodos quantitativos, técnicas de análise de dados usando o SPSS, e aí depois vai ser pedido cada um para baixar o SPSS para o seu computador, porque as aulas estão a ser virtuais e cada um a fazer no seu computador. Terminado isso, vai entrar a escrita científica e, sobretudo, baseados nas normas JAPA, assumindo que as pessoas já fizeram os módulos anteriores
Depois da escrita científica, entra o módulo de escrita de artigos científicos, porque só pode escrever artigos científicos quem já tiver tido essa bagagem dos métodos qualitativos ou quantitativos, a estatística, ele já terá base suficiente para a escrita de artigos. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte, aqui está também a professora Cláudia Donzade Quimpa Vita de Angola, o que aqui na sessão ela está a ouvir, vai me ajudar para que eu não minta, dizer o seguinte, que entre 16 a 18 de maio de 2023 vai correr na Universidade Quimpa Vita de Angola, a universidade designa-se por Unikivi, ela vai promover o 4º simpósio de Economia e Gestão da Lusofonia. O que quer dizer que todo colega que tiver o seu artigo científico e queira remeter para esse simpósio, pode remeter, porque o artigo depois é publicado numa revista de revisão de pares. Durante o simpósio, poderá fazer a sua apresentação presencialmente lá em Angola ou a partir de qualquer ponto do mundo onde estiver. Por o caso daquele que quiser ter a apresentação presencial, não esqueçam, a professora Cláudia ela também está no grupo do WhatsApp, pode dirigir mensagens diretas via WhatsApp pedindo carta convite. Então, a universidade vai enviar carta convite diretamente a si, para que depois você possa, a partir da carta convite, comprar bilhete de avião, aquelas coisas todas, né? Que é para ao chegar lá não chegar como um intruso, mas como um convidado. E, por outro lado, o artigo não deve ter mais do que 12 páginas, o seu artigo científico, a produzir, para apresentar nesse simpósio. Todo aquele que participar no simpósio, logicamente, primeiro, porque este simpósio é organizado pela RIA. RIA é Rede Internacional Acadêmica para a Lusofonia, que é composta por 20 instituições de ensino superior que são cofundadoras. O que quer dizer que, participando nesse simpósio, não só tem o certificado de participação, também o seu artigo é publicado na revista de revisão de pares da própria Universidade Quimpa Vita. Então, era só esse aviso que queria dar, que vai iniciar o curso de Estatística para Investigação para aqueles que quiserem fazer também formações na área de investigação, porque querem depois escrever muitas coisas de investigação. Isso ajuda muito para aqueles que querem fazer dissertações de mestrado, aqueles que querem fazer teses dos seus doutoramentos, aqueles que querem escrever artigos científicos e outro tipo de papers para eventos científicos, fazer o curso, fazer a sequência dos cursos que virá ali, também vai ser muito bom. E o participar no simpósio será muito bom, como eu disse. O primeiro simpósio deste ano 2023 é 16 a 18 de maio na Universidade Quimpa Vita, em Angola. E em novembro, ainda deste ano 2023, vai haver outro simpósio na Universidade Metodista de Angola, isso em Luanda. Então, caros colegas, com toda aquela vossa resiliência e dedicação, vamos produzir artigos científicos. Nem todos os rankings dizem que Moçambique está muito mal posicionado em termos de publicações científicas. Somos quase um dos que está lá na cauda, quer a nível mundial, quer a nível do continente africano. E nós todos dizemos sempre, não, nosso país também tem que publicar, está a ver, e às vezes rimos. Ao rir, estamos a rir a nós mesmos. Então, para não rirmos a nós mesmos, vamos produzir os artigos. Eu o que vou procurar fazer é voltar a meter lá no grupo o cartaz de chamada de artigos, porque ele já tem lá as regras todas, né?
como a estrutura do artigo, que ele tem que compor, as formas de citação, tudo isso lá aparece. E também, para aquele que tiver dúvidas, a nível da República de Moçambique, a quem pode contactar. Em Moçambique, pode-se contactar diretamente, lá aparece o número de telefone do Dr. Rogério, do Instituto Superior Politécnico de Gaza, o Dr. Gil, do ISCAM, Instituto Superior de Contabilidade e Auditoria, a Ana Lúcia, do Instituto Superior Mutassa, dentre tantos outros que têm lá os contactos. Então, dizer simplesmente aos colegas, vamos participar, vai ser bom para todos. Eu vou passar a palavra para a professora Cláudia. Ela levantou a mão. Sim, professora Cláudia, faça favor. Muito boa noite, formador Bonda, doutor Fazenda e ilustres colegas. Quero agradecer o incentivo dado pelo doutor Fazenda no âmbito da divulgação do nosso evento, que é o 4º simpósio, apenas com uma ressalva de dizer que a Universidade de Quimpavita pertenceu à 7ª região acadêmica, que englobava o IJE e Kwanza Norte, mas há sensivelmente 2 anos foram extintas as regiões e apenas passou a ser a Universidade de Quimpavita, sediada apenas no IJE e com 3 unidades orgânicas. A Escola Superior Politécnica evoluiu para o Instituto Politécnico. Então, é de agradecer a todos e vamos esperar que os colegas nos 4 cantos do mundo, com especial destaque para Moçambique, possam então presencialmente ou via online participar e contribuir para a área científica da nossa universidade, que há de ser muito bom para promover a real e com isso podermos fortalecer os laços históricos que unem Angola e Moçambique e não só. Muito obrigada. Prazer enorme ter vocês aqui. Boa noite e bom descanso.